Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levantaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação social da paróquia, a todos que aqui estão presentes, ouvir as leituras de hoje e celebrar a liturgia de hoje nos coloca diante de uma pergunta fundamental para os cristãos. O profetismo acabou? O profetismo de Deus acabou? A sua promessa falhou? Nós vivemos num mundo em que se cresce muito a injustiça, a maldade, o mal. E nós cristãos, às vezes, olhamos para esta realidade e pensamos: não há como melhorar. Está tudo acabado. Não há perspectiva de melhora para nós. Não há perspectiva de melhora para a nossa vida política ou religiosa, social. Olhamos para os desafios e damos a eles como vencidos. E esquecemos, às vezes, de olhar para a nossa fé. Olhar para o que fomos chamados no dia do nosso batismo, a sermos profetas. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje do profeta Jeremias, ele vai anunciar a palavra de Deus ao povo antes do exílio. As pessoas não ouvem Jeremias. Mesmo assim, ele continua anunciando a palavra de Deus. No domingo passado, nós celebrávamos a palavra de Deus como fonte da nossa vida e inspiração para a mudança. E hoje, nós ouvimos a palavra de Deus como mudança para o anúncio do profetismo, para o anúncio da palavra de Deus. E assim aconteceu com este profeta. Ouviu a palavra de Deus e foi anunciá-la a todos os povos, condenando a injustiça e anunciando a libertação, anunciando as maravilhas do Senhor. E hoje, essa leitura serve como chave para entendermos a nossa vida atual. Quando nós estamos diante das dificuldades, parece que paramos e deixamos que ela cresça, essas dificuldades. E vamos perdendo este dom precioso que é o dom da profecia. Quem anuncia a palavra de Deus também é um convicto nessa palavra. Acredita que a palavra de Deus pode mudar a vida das pessoas. Só que às vezes parece-nos que a palavra de Deus ela deve acontecer em grandes lugares, areópagos da nossa existência,
dos grandes centros e vamos tirando a palavra de Deus daquilo que de fato transforma, que é na nossa vida particular, na nossa vida em casa, em nossas famílias, no pequeno gesto do anúncio da palavra de Deus que fazemos em nossas casas, naquele pequeno gesto que transforma a nossa vida, ali está acontecendo a palavra de Deus, está se realizando. No evangelho que nós acabamos de ouvir, é continuidade do evangelho do domingo passado, onde Jesus entra na sinagoga, pega o rolo e abre no profeta Isaías. Lê a leitora e diz: hoje se cumpriu esta passagem. E afirma de novo no evangelho: hoje se cumpriu esta passagem. E agora o evangelho continua com a reação daqueles que eram amigos e irmãos de Jesus, nos seus queridos de Nazaré. Jesus estava em Nazaré, uma cidade pequena, uma população de 200 habitantes. Nazaré, para entendermos o ambiente no qual aqui aquelas pessoas que conviviam com Jesus, Nazaré era um lugar, uma tribo, as casas eram rodeadas e ao centro tinha uma praça. Como as casas eram pequenas, geralmente um cômodo, então as mulheres de manhã iam para essas praças amassar os pães, fazer os seus serviços, enquanto as crianças brincavam nessa praça. Jesus cresceu neste contexto e as pessoas olham para ele agora e dizem: nossa, como este homem fala bonito, como este homem conseguiu arrebanhar muitas pessoas. Aí depois volta e dizem: não é ele o filho de José, aquele que cresceu conosco? Às vezes nós caminhamos com Jesus, estamos com ele, mas ainda não reconhecemos Jesus, não o conhecemos de fato como ele é e como ele transforma. E às vezes nós cobramos dele, de Jesus, um milagre só para eu acreditar. Se você fez isso, faça de novo. Já que você é um profeta, faça acontecer. Quando nós começamos a duvidar da palavra de Deus, começamos a querer provas. Faça, aconteça. E quando nós fazemos isso, nós vamos distanciando da palavra de Deus, que é o anúncio. Mas eu acredito em Deus, eu acredito em sua palavra. Mas quando nós, ouvindo essa palavra, não acreditamos na mudança que ela faz, nós não acreditamos nesta palavra. Quem acredita na palavra de Deus é um convicto, assim como foi Jeremias e todos os profetas. Eles acreditaram na palavra de Deus e continuaram a sua caminhada, mesmo com as dificuldades. Não pararam nas dificuldades. E quando encontraram as dificuldades, não diziam que tudo estava acabado. Pelo contrário, dizia que a esperança ia nascer, que o Messias iria nascer. Continuavam convictos de que a palavra de Deus ia se realizar. E nós, hoje, somos convictos nesta palavra, convictos nesse profetismo de que há de vir dias melhores, onde o reino de Deus irá se concretizar em nosso meio. O reino de Deus, como já nos disse Jesus, é como uma semente de mostarda. Dentre todas as sementes, a menor. Dentre todas as árvores, a maior. Assim acontece o reino de Deus. E é para isso que nós profetizamos, que este reino de Deus irá acontecer. Mas este reino de Deus acontece agora, aqui na nossa comunidade, onde nós estamos, em nossas famílias, em nossas casas. O reino de Deus só acontece quando acreditamos na sua palavra e buscamos transformar a nossa vida. A transformação maior vai acontecer quando as transformações menores acontecerem em nossa vida. Quando deixarmos que a palavra de Deus molde e muda todo o meu ser. É necessário deixar que essa palavra transforme a nossa vida. É necessário, como diz São Paulo, deixar que o amor vença. É necessário deixar que os nossos lares sejam inundados por este amor de Deus. Olhar para Jesus e dizer: vejam como este homem fala bonito, como este homem deixou ser permeado pela palavra de Deus. Jesus acreditou no projeto do Pai e isso o levou para a cruz.
E é o mesmo convite que nós recebemos hoje. Acreditar no projeto de Jesus, que é o reino de Deus. Esse projeto acontece aqui e agora, e somos nós a realizar este sonho de Deus. Jesus nos deu o caminho. Jesus nos mostrou o caminho a ser seguido. Cabe agora a nós, ouvindo e inspirados pela palavra de Deus, prosseguir, continuar esta caminhada para mostrar para este mundo que existe esperança. Não deixemos que as dificuldades, as desilusões, as injustiças que acontecem, tirar de nós a esperança do reino de Deus. Não deixem que aqueles que praticam a maldade vençam. Não deixem que aqueles que roubam a alegria de viver vençam. Mostre a este mundo que nós, cristãos, acreditamos na palavra de Deus e somos movidos por ela. Essa palavra nos inspira a continuar caminhando e mostrando que sempre vai existir um dia melhor, pois acreditamos na palavra de Deus e acreditamos na sua promessa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,